Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a Um Papel com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você todas as terças e quintas-feiras, sempre às 23 horas, com reapresentação aos sábados, às 22 e 22h30 dos programas da semana. Lembro ainda que os nossos programas são inéditos, toda semana 2 programas diferentes para você. Hoje eu estava dando uma olhadinha aqui, o meu querido convidado chama-se Nicolas Avelino. É um cara formado em gastronomia que se tornou pai. E o cara fala aqui de ser um bom pai, ser um pai forte, um marido exemplar. E ele começou a fazer marketing digital depois da pandemia. Então hoje a gente trouxe o Nicolas aqui para vir falar com a gente de vários assuntos relacionados com a paternidade. E eu vou definir como o verdadeiro homem. É certo isso? Não é? Eu acho que sim, né? Não Eu é? acho que você só encontra o seu final como homem depois da paternidade, né? Exatamente Que é o isso. único momento que você esquece de você mesmo Sim. e passa a servir, a viver pelo outro, custe o que custar, É né? muito legal isso. É. Quando você fala assim, eu me espelho muito nas suas palavras. Eu fui pai tarde, eu me considero um pai velho. Eu tenho hoje 57 anos, a minha filha vai fazer 15 anos. Eu fui pai com 41 anos. Ao entrar na maternidade, no dia do meu aniversário, dia 27 de dezembro, minha filha nasceu no mesmo dia que eu, você imagina como é que eu não estava. Eu vinha de um casamento anterior, onde essa minha esposa, na época, perdeu o nenê várias vezes. Então eu sempre tive o anseio de ser pai. Quando eu cheguei na maternidade, tinham de 50 anos sentado lá que era ser pai pela primeira vez. E aí eu vi que não é bem assim. Mas quando eu me tornei pai, Nicolas, mudou tudo. Porque aí a gente marca as coisas para nós, a gente nunca tem tempo. Quando a gente marca para os nossos filhos, existe uma diferença no sentimento e na ação que eu não consigo explicar para você. A tua história, pelo que a gente estava falando aqui, eu tento não conversar muito para não ter linha cruzada. Mas o Nicolas tem uma história super legal. Eu falei assim para ele, pô, você tem 3 filhos? Ele falou, tenho, Carlão. A Maria Valentina, a Maria Olívia e o Nicolas. Eu falei, o meu filho também chama Carlos Eduardo, o mesmo nome que eu. Ele falou, então, eu jurei para mim mesmo que meu filho ia ter o mesmo nome que eu, porque o meu pai chama Paulo. E quando eu ia na empresa do meu pai, todo mundo me chamava de Paulinho, mas na verdade eu sempre quis ser chamado Paulinho, mas eu me chamo Nicolas. Quando tem esse amor eterno, esse amor, na verdade, respeitando as esposas aqui, os nossos amores eternos são os nossos filhos. Aconteça o que acontecer, vão ser os seus amores eternos sempre. Hoje estou tendo a presença aqui no backstage da minha querida Carla Tenório, assistindo a esse papo, e ela como mexe com psicologia, ela entende muito bem. Os verdadeiros amores eternos de nossas vidas são os nossos filhos. Apesar, como ela me falou hoje no almoço, você pode encontrar uma pessoa que tem o merecimento de ter o seu amor eterno, ela viveu com você os momentos mais importantes da sua vida. A gente não está abrindo mão de nada. Mas o Nicolas, voltando aqui, ele é um cara formado em gastronomia, fez aqui em Santos, ele é de Santos, e aí depois da pandemia deu uma virada na vida. Me fala isso. Foi depois da pandemia. Eu trabalhei 18 anos com restaurante, meu pai trabalhava com restaurantes. E aí na pandemia tudo fechou, né? As coisas fecharam, aí eu falei, puta, ali eu me vi quebrado. O que eu vou fazer? Mas ali quebrou, assim, eu falei, nossa, agora ferrou. E foi no momento que a minha esposa trabalhava muito. Ela era designer de festa, e ela montou um jeito de montar as festas para as pessoas sem que ela pudesse, que ela tivesse que decorar as festas. Tá. Então, naquele momento, eu só fiquei em casa com os meus Caroline. filhos. Carol Brandão. Isso aí. E naquele momento eu fiquei em casa com os meus filhos enquanto ela trabalhava. Aí, cara, aquilo era para um homem, né? Claro. Com um peso gigantesco. Um papo de prover, né? Exatamente. E aí, falei, cara, eu podia ficar como um vitimista da Sim, coisa. isso. Eu falei, tá bom, se eu tô aqui é porque eu me coloquei na situação, então vou fazer esse trabalho da melhor maneira possível. E aí passei a estudar muito sobre a pedagogia, a educação infantil, para replicar aqui os meus filhos. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que não bastava eu saber as técnicas, eu tinha que melhorar como homem. Eu precisava me encontrar como um homem para me tornar um pai de verdade, o pai que meus filhos merecem, né? Muito legal. E aí começa toda essa história. Aí, nesse meio do caminho, eu comecei a contar minha jornada na internet. Porque aí eu comecei a trabalhar com marketing digital, a minha esposa cresceu tanto que ela não conseguia mais atender
a demanda de festa. Então ela passou a ensinar a fazer festas na internet. Então a gente fazia lançamentos digitais, vendia produtos ali, que a gente chama no perpétuo sempre, e eu fazia o backstage de tudo isso daí. E nisso eu ia contando a minha história ali na internet, no meu Instagram e tal. Só que aí o negócio foi tomando uma outra proporção, foi crescendo demais, muita gente chegando, contando seus conflitos, e aí eu dividi, ó, é assim que eu faço, é assim que eu fiz, até que chegou um ponto que ficou muito grande e apareceu meu primeiro mentorado. Eu falei, cara, eu quero muito que você seja meu mentor. Eu falei, cara, eu não sou mentor. Não, não, mas você tem que ser, eu preciso dos seus conselhos, eu acho que você faz é legal. Aí fiz um, fiz outro, fiz outro, fiz outro, e começou aquilo, era um propósito, assim, eu falo sempre assim, ó, o meu propósito hoje é formar um exército de pais que queiram ser o melhor pai possível para os seus filhos. Sensacional. Não é um pai super-herói, mas é um pai que esteja presente e queira ser o melhor para o filho dele, não para o meu, não para o seu, né? Claro, exatamente. Como é que na sua circunstância. E aquilo começou a tomar forma, e aí surgiu o BOP, que é o Batalhão Operacional para Pais Extraordinários. Batalhão Operacional para Pais Extraordinários. Sensacional o nome, né, cara? Uma sacada muito legal. Tem encontros toda semana. Ah, tem encontro? Toda semana tem, toda terça-feira tem encontros ao vivo às 8 horas. A gente se encontra lá, eu trago os temas, e uma vez por mês eu trago um profissional de alguma área, porque a gente tenta fragmentar a vida, mas a gente é uma coisa só, né? Então eu digo assim, ó, para a gente se tornar, pelo menos, a tentativa de ser um bom pai, você precisa ter uma força física, uma força moral, uma força útil, que seria a nossa força de trabalho, e uma força espiritual. E a gente precisa conectar isso de alguma forma. As 4 forças. Anotei exatamente. A gente organiza isso. Então, todo mês eu trago um profissional da área de saúde, um psicólogo, trago um médico realmente nutricionista, trago algum diretor espiritual, para eles conhecerem todas as áreas, para eles se identificarem e verem, pô, é aqui que eu estou falhando mais. Porque uma coisa alimenta a outra, essas coisas se retroalimentam. Porque a gente é uma coisa só. Às vezes eu estou achando que eu estou muito depressivo, mas é só a minha saúde que está debilitada e isso muda. E às vezes eu estou com algum problema no trabalho que isso vai me acarretar nos meus filhos, que vai acarretar na minha vida espiritual, na minha descrença em Deus, Você está levantando umas lebres assim, Nicolas, que super acontece mesmo. É. Então, super acontece mesmo. Às vezes eu percebo, pelo excesso de afazeres que eu tenho durante a semana, cara, você ter uma empresa que atende na área da saúde, você atende pacientes a semana inteira, eu atuo como coordenador de um curso, tem 300 alunos, então realmente, às vezes a gente acaba absorvendo. Quando você coordena um curso, não é fácil. Sabe o que começou a acontecer? Eu fico com os meus filhos finais de semana, porque eu moro em Santos, eu atuo em Santos, e eu resido em São Caetano do Sul. E aí, o momento que eu estou com os meus filhos, eu falo com eles sempre, eles sabem que o pai está aqui, às vezes eles vêm aqui, mas eu comecei a ser meio áspero, em algumas vezes, de umas respostas meio ásperas. A minha esposa me chamou, falou, eu vou te dar um toque. Repare o que está acontecendo com você. Você está trazendo problemas alheios do que está acontecendo aqui. Você está sendo estúpido com quem não merece. E às vezes, essa visão a gente tem que ter. Às vezes não, é sempre. É sempre. Esse vigiar aí que você falou tem tudo a ver. E quando você fala das 4 forças, faz todo sentido. Eu acho que o nosso melhor mentor somos nós mesmos. Sim. Eu acredito muito nisso. Mas você tem que saber se policiar muito bem. Tem dia que o lado espiritual está um pouco mais fraco, reza um pouco mais. Tem dia que você está mais cansado, descansa um pouco mais. E aí você tenta compensar. Essas suas 4 forças são sensacionais. O que eu mais admiro nisso tudo é você dar essa virada que você deu, gastronomia, atuar em outra área, quer dizer, seria o verdadeiro pai que ia fazer aquele picadinho para o filho maravilhoso. Ainda faz. Em casa que cozinha sou eu então, quer dizer, é o cara que poderia ter usado aquela atribuição que ele tem, eu vou pegar meu filho pelo estômago, mas deixa de ser uma força também. É uma força também. Então o pai cozinha, o pai tá junto. Valentina, a Olivia, o Nicolas tem quantos anos? A Valentina tem 9, o Nicolas tem 7 e a Olivia tem 2. Ah, então a Olivia já é aqui pós-pandemia. Já é pós-pandemia. Já é exatamente isso. Ela veio depois. E como é que a Carolina enxerga isso tudo? Ela curte essa tua... assim, porque, pra você ver, né? Eu tinha uma vida tão... loucona, né? Era uma vida tão da noite, porque eu era restaurante, não era uma vida boêmia. Uhum. E era aquela coisa que você está falando, o trabalho me consumia, era um cara muito colérico, muito irritadiço. É. E quando eu passei a ficar em casa,
veio também junto a minha conversão. Eu não era um cara de muita fé. E eu me converti, falei, cara, o que está acontecendo? Eu fui tentar entender todas as áreas da minha vida ali. E a mudança ali foi tão drástica que a minha esposa não era convertida na época. Ela falou assim, cara, mas tem uma coisa acontecendo aqui, vou deixar ele. E nós melhoramos muito porque eu comecei a me entender, comecei a entender o que era de verdade e o que era de mentira, porque eu falo para eles assim, a única pessoa que escolheu me amar não foi meus filhos, não foi minha mãe, foi a minha esposa. E ela ficou ali na hora que o bicho pegou. Exato. Todo mundo vazou e ela ficou. Exatamente. Então passei a dar um outro valor, comecei a ter um outro entendimento. Então, ela me apoia muito, assim, ela que falava, cara, você tem que estudar isso, é assim, você é um cara muito comunicativo, começa a falar ela é formada em quê, a Carolina? Em relações internacionais. Relações internacionais. Mas ela não atua. Não atua. Não, ela é design. Hoje ela trabalha com decoração de casas. Na internet ela fala sobre isso. Mas ela que me apoiava muito, assim. Pra ela foi maravilhoso. Ela falou, eu saí da água pro vinho. Eu falei, cara, então a gente viu que a entrada aí, que uma ferramenta que foi a entrada da valorização espiritual ajudou bastante. Bastante. Pra mim, você fala em qual vertente? Cristã, eu sou católico. Eu sou católico. Sou católico. E na pandemia eu fiz a minha catequese, Sim. Aí eu... você fez? Que fiz legal, catequese, cara. Fiz a minha crisma, casei de novo, né? Eu já era casado, mas não era casado na igreja católica, então nós casamos de novo, tudo isso. Aí meus filhos agora já fizeram a catequese, né? Os dois mais velhos. Sim. A coisa foi andando, mas foi o que eu falo para os pais, trazendo para cá, né? Foi um autoconhecimento, uma busca pela maturidade, que eu nem tenho, assim, vou falar assim, o que é um homem maduro? Um homem maduro é o cara que enxerga a realidade e consegue agir de fato nela ali. Claro. Então a gente está sempre buscando essa maturidade. Mas foi tirar essa trave dos olhos e falar, cara, eu preciso me conhecer, porque eu, como pai, ou eu poderia aquecer a minha família como se fosse um fogo, assim, ou aqueço eles, ou eu queimo tudo na minha volta. Verdade. Porque a minha presença de um homem, ou ele vai aquecer, proteger, ou ele vai queimar tudo à sua volta. Cara, ele fica sem autocontrole. Para ter esse autocontrole, ele precisava me conhecer. E aí foi através de uma leitura de Aristóteles, lá que ele fala das 4 forças. Para uma coisa exista, ela precisa de 4 causas. A sua causa material, sua causa formal, causa eficiente e causa final. Eu lendo aquilo, eu falei, cara, beleza, como é que isso aqui entra na minha vida como pai, como homem? Falei, beleza, tem a minha matéria, que eu preciso melhorar ela, a minha parte física, tem a minha parte formal, que é a minha moralidade, as minhas faculdades humanas, então eu também preciso melhorar isso. Aí tem a minha causa eficiente, tá? O que eu faço? Eu sirvo a minha família, então eu tenho que chegar ao ponto de amar a minha família a qualquer custo, no sentido assim, um amor benevolente. Eu amo vocês independente de mim. É aquele amor que a gente sente pelos filhos. Exato. É quando você esquece de você mesmo e ama, assim, é aquele amor de servir, de sacrificial. E aí eu falo, pô, então tá aqui. E a minha causa final, poxa, a minha causa final, qual seria? Pô, eu, como católico, todos somos chamados a ser santos, mas o que é ser um santo? Não tô falando aqui fazer milagres, nada. É viver essa vida de sacrifício, é você se entregar ao máximo pelo outro para poder no final dizer, está consumado, eu fiz tudo o que eu deveria ter feito, eu não vou olhar para trás e me arrepender. Olha, eu tenho que trazer essa visão para os outros pais. Botinha, olha, eu vou mudar do bloco falando o seguinte... Paulinho, esse Nicolas te ajudou bastante, hein? É brincadeira, o teu melhor mentor foi você mesmo. Muito legal, né, cara? Não sai daí, que eu volto já já, papo super legal com o meu querido Nicolas Avelino. Segura aí. Oi, estamos de volta aqui com o meu querido Nicolas Avelino. Antes de começar a falar qualquer coisa, vai no Instagram, @NicolasGAvelino. Segue ele aí, que tem uns negócios muito legal. Eu acho que vale muito a pena todo mundo seguir, não só pais como mães, como a gente está falando aqui de ser pais fortes, maridos exemplares, líderes. Os verdadeiros líderes são líderes de si mesmo. Então a gente tem que pensar exatamente assim. De ser um bom pai, de ser um cara que você provenha a sua família. E o Nicolas tem essa história muito legal que ele fala das 4 forças. Ele começou a mexer com marketing digital e criou o BOP, o Batalhão Operacional para Pais Extraordinários. Você se reúne aonde no BOP? A gente se reúne online, todos os encontros são online. Tá. Então tem alunos de Utah, por exemplo, Estados Unidos, Fortaleza, Minas Gerais, tem muito aluno em Minas Gerais. A gente se encontra toda terça-feira ao vivo lá, e depois também tem as aulas que ficam na plataforma, que eles vão acessando.
Mas toda terça-feira, e tem o nosso grupo lá, né? Então, todo dia tá lá, a gente tem as nossas tarefas diárias, por exemplo, a gente estava conversando aqui de se autoconhecer, começar a prestar atenção nos detalhes. Uma das ferramentas que a gente usa lá é escrever um diário todos os dias. Para quê? Para que você tenha a oportunidade de rever o seu dia, de começar a ruminar as coisas, pensar, poxa, por que o meu dia foi ruim? Sim. Você começa a prestar atenção nos detalhes. Qual foi o gatilho que fez o meu dia? O seu dia foi realmente ruim ou você teve um momento ruim no dia? Porque talvez esse momento ruim é o que faz você explodir com seus filhos. Então, se você começa a entender o que está acontecendo, escrever um diário faz muito isso pra gente. Tem diversos estudos que validam isso. Eu escrevo um diário desde a pandemia, então tem 5 anos. E mudou. E é uma das ferramentas que a gente usa. Porque, às vezes, o trabalho, a vida cotidiana e tal, vai empurrando a gente por um turbilhão de coisas que a gente não para pensar. Não para. Porque a gente trabalha pelos nossos filhos. Exatamente. Mas quando vê, aquele trabalho está destruindo a relação com nossos filhos. Exatamente. Então, poxa, eu preciso parar um minutinho, escrever aqui, pensar o que eu estou fazendo, fazer uma reflexão, o que eu estou maltratando meu filho. Porque eu falo sempre isso para eles. Poxa, eu chego aqui, ó, todo mundo me tratou super bem, eu fui bem recebido e tal, onde eu vou também trato bem as pessoas. Aí você chega na sua casa, você é ríspido com as pessoas que você mais ama. Pelo seu propósito, você destrói. Não, cara, esse é o momento de você tirar as amarras. Eu uso um exemplo, Nicolas, na minha casa constantemente. Se a visita vai à sua casa e derruba o copo de suco na mesa, você vai brigar? Não vai. Se o teu filho derruba, fala, porra, já derrubou o copo. Pra que fazer aquilo? Então você tem que saber, às vezes, algumas posturas que você tem. Se uma pessoa que não é teu filho, você vai dar uma puta... Você vai falar, pelo amor de Deus, eu limpo. Se o teu filho derrubou o copo, a sujeira que você fez, não vale a pena às vezes. Às vezes a gente está contaminado. Essa descontaminação tem que ter. Ainda vou citar a Carla Tenório de novo. Hoje coincidiu de estar ali um tempão, junto com ela. Coincidiu, e eu falei, né, que minha filha vai fazer 15 anos, e agora vai fazer Cambridge, não sei o que lá, uma menina estudiosa, admirável, né, uma pessoa que tem como meta ler 40 livros por ano. Porra, maravilhoso. É muito show isso, eu me sinto orgulhoso. Só que ela ir para fora, eu fiquei meio com medo de um mês. A Carla falou uma coisa que martelou na minha cabeça. Falou, Carlão, às vezes não é a quantidade de atenção, é a qualidade de atenção que você dá. Às vezes, pela qualidade que você dá, de você estar junto com ela, de você ouvir ela, você está se cobrando ele. Eu fico aqui a semana inteira, eles estão lá, quem segura a onda é a minha esposa lá, que é uma mãe sensacional. Não conheço uma mãe tão dedicada quanto a minha esposa. Sabe aquela pessoa que nasceu para ser mãe? Exatamente isso. Exatamente. Foi minha aluna no Lusíada. Acabei casando com a aluna. Mas assim, sensacional, uma dedicação tal. E o cuidado com os filhos, sensacional. Mas aí, às vezes, a gente tem que se policiar. E você está agora me dando mais uma lição de vida. Então, parafraseando um outro amigo meu, quando você levanta pela manhã, quando você acorda, você tem um ato de acordar. Qual é a cor que você vai dar para o seu dia? Você tem que... Muito legal isso. Pelo fato de acordar. Eu vou acordar hoje e meu dia não vai ser preto, meu dia não vai ser cinza. Vou ter um dia bom, eu vou pensar para frente. Por mais que venham problemas, pessoas, você é muito chamado... Isso aqui é um veneno que acaba contaminando a gente. Às vezes a gente se vê em mesas, eu já me vi, é ridículo, você vê mesas de famílias, todo mundo mexendo no celular ao mesmo tempo. Isso é a droga do século. Do século, né? Até, eu falo assim, eles têm a Valentina usa o livro? Não, os meus filhos não têm eles têm um acesso muito limitado. Não, tem acesso à televisão e pontual, assim, a gente não deixa assim. Porque agora já tem diversos estudos validando isso e tal. Mas o que eu costumo dizer para eles, cara, às vezes eles estão muito preocupados, eu não tenho tempo com meu filho. Cara, faz um exercício simples, pega lá o teu Instagram, por exemplo, e vê o tempo que você passou nele ali. Vê o tempo, você vai ver se passou 2, 3 horas. Cara, tira isso da tua vida e coloca um pouco no teu trabalho, coloca um pouco no teu filho, você vê como a tua vida vai melhorar. É verdade. Sabe? Porque eles pensam muito no tempo de qualidade, mas o tempo de qualidade é um tempo moral. É assim, você tem que pensar que, poxa, se eu estou com meu filho e eu quero ser um cara moral com ele, assim, mostrar pra ele, é estar com ele, botar o celular no bolso, botar no canto. Eu falo, pô, chegou na tua casa, cara, desculpa, mas depois das 8h30, não tem nada. Se tá todos os seus filhos em casa, a tua esposa,
Não tem nada que vai acontecer que você vai resolver naquele momento. Se for do trabalho, você vai resolver no outro dia. Não dá, não tem uma conta pra pagar. Cara, põe ali de lado. Sabe, a gente perdeu o hábito de comer à mesa, todos juntos. Então, poxa, todo dia, sentar naquele momento que você divide com o teu filho o que ele fez, o que ele não fez, sabe? Sentar na mesa todos juntos, estarem presentes. Isso é um tempo de qualidade. Porque eu falo, a gente fica vendo na internet esses recortes, né? A grama do vizinho sempre é. Mas aquilo é só um recorte. É um recorte. Então, poxa, você tem que amar a sua vida cotidiana. O tesouro está na vida cotidiana. É isso aí. Poxa, você vê o teu filho brincando, uma mensagem da tua filha, vê ela estudando, aquela divisão das coisas, contando os sonhos dela. Isso, sabe? Descobrindo as coisas, né? É muito legal, né? Isso é tempo de qualidade, cara. Você não precisa ficar 3 horas. Quem passa 3 horas com o filho, 5 horas, quem tem essa disponibilidade, não tem. Então, você convive ainda com o seu Paulo? Bem pouco hoje, por conta do trabalho. E eu tô sempre viajando para fora, indo e voltando, que a gente já atende algumas pessoas fora. Mas você tem a necessidade de estar lá com seu pai. Ele foi um pai legal? Foi um bom pai. Teve os seus desvios, mas foi um bom pai. Eu sou muito grato a ele. Com as ferramentas que ele tinha, ele entregou o melhor que ele pôde entregar. Exatamente, essa visão. Esse é o negócio. Cada um consegue chegar até um devido momento. E daquilo que o seu Paulo tinha, ele conseguiu te passar bem. Hoje eu vejo as batalhas dele, assim, eu penso e falo, cara, agora eu consigo entender o peso. Meu pai também teve 3 filhos, então eu consigo ver ali, cara, aquilo era pesado, assim, sabe? Você, cara, você começa, a gente que é pai, você começa o mês devendo 15 para trás, porque tem escola, plano de saúde, um monte de coisa. Isso, exatamente. Sempre para trás, sempre para trás. Você tem que ir correndo atrás. E tudo bem. E você imagina um cara do comércio, ligado no comércio. É isso. Meu pai também era do comércio. Infelizmente, não tem. Meu pai e minha mãe faleceram muito cedo. Mas eu vejo a herança que meu pai me deixou, a herança de aprendizado, a herança moral, faz muito sentido. O espírito de sacrifício. Isso aí. Aquele fato assim de quando você não ter mais o pai, eu falo isso direto. Se eu falar da Carla de novo, ela vai achar que eu vou estar em tratamento com a Carla, né? Mas assim, de você, quando perde o pai, você perde a torcida. Sabe esse sentimento que tem? Não pode deixar isso. Sabe o que eu fiz? Vou te contar o que eu fiz. Como eu perdi meu pai muito cedo, eu comecei a escrever um livro. Olha que louco. Comecei a escrever um livro, um diário. É um diário, mas isso aí. Comecei a um exame de consciência. Escrever um livro para os meus filhos. Não é que eu pretenda publicar o livro, fazer alguma coisa, mas eu tenho um livro escrito à mão. É um livro, tem título e tal. Eu sou santista roxo, adoro a mureta de Santos, sou fãzão. E nos momentos mais difíceis da minha vida, eu me vi sentado na mureta lá na ponta da praia. Quando a menina dava aquele fora, quando você perdia alguma coisa, perdia o jogo da escola, quando morreu o pai e a mãe, eu me vi sentado na mureta. O nome do meu livro é Sentado na Mureta. Estou falando aqui porque é marca registrada, na marcas e patentes. Então pode pôr lá para copiar que você não vai. Então, Sentar na Mureta. E eu comecei a escrever tudo aquilo que eu passei na escola, como era a minha infância e tal, para se um dia eu faltar, os meus filhos saberem o que eu tinha mais para falar. Uma carência que eu tenho do meu pai, por mais que fosse paizão do lado, tal, eu sinto que ele tinha mais coisa para me contar que não contou ainda. Com certeza. Por isso o diário é importante. Quando você falou aí do Cara, diário... eu escrevo o meu diário para uma reflexão minha e falo isso para eles, é um exame de consciência, mas eu sempre escrevo ali para mostrar a minha jornada para os meus filhos. Se tem alguém, e assim, eu escrevo tanto, assim, vou tão profundo, que eu falo para minha esposa, meu diário fica em cima da minha mesa no escritório, você pode ler a hora que você quiser, não tem nada que eu escondo. Mas espera eu morrer, porque talvez você não vai entender, porque tem conflitos que só existem na minha cabeça, que eu coloco ali, eu tiro do abstrato, ponho na realidade, para eu ficar conversando. Cansei de ter discussões com ela que nunca existiram, mas que quando aparecia a oportunidade, eu já tinha argumentos melhores, estava mais calmo, tirava aquela impaciência. Eu falo para os meus mentorados fazerem um exercício todo ano, quando for o aniversário ou começo de ano que começa ali para os seus filhos, você deve escrever uma carta para o seu filho. Para que isso, Nicolas? Escreve uma carta como se você tivesse morrido. Filho, eu morri. Escreve lá, eu passei um tempo com você, foi maravilhoso, eu te amei, eu tive esse e esse momento, mas o papai não está mais aqui. Agora o papai gostaria que, não estando mais aqui, que você fosse à missa aos domingos, que você fosse faixa preta no jiu-jitsu, que você nunca usasse droga, que você respeitasse as mulheres, protegesse as suas irmãs. E aí eu escrevo. Tudo que eu acho que é moral, tudo que cada vez que eu vou melhorando, eu vou escrevendo ali. Beleza, escrevi. Agora tá lá guardada essa carta. Eu nunca entrego essa carta. Vai ser quando eu morrer. Mas para que serve aquela carta? Porque agora eu criei um mapa
da pessoa que eu quero transformar o meu filho. Bom, se eu quero que o meu filho tenha uma vida religiosa, eu preciso levar ele na missa e viver essa vida religiosa. Manual de Se eu instrução. quero que ele Sim, seja um bom pai, seja um bom pai, que ele seja um atleta, eu tenho que fazer. Então agora eu tenho um mapa para me guiar da pessoa que eu quero ajudar ele a ser. Manual de instrução, irmão. Aí você vai lá e tal, porque senão a gente fica nessas coisas. Ah, beleza, eu quero que meu filho seja médico, mas beleza, e o resto? Como é que você vai fazer para ele chegar até lá? E toda a moralidade, todo o caráter caminho, dele, qual o caminho. escada. Então, porque a gente não para e pensa nisso, a gente só pensa, ó, meu filho tá salvo, eu tô trabalhando e um dia ele vai trabalhar também. Isso. Ah, pega esse mapa. E a conta do mês passado tá paga. É, mês passado tá exato. paga, né? Aí pega ali e faz esse mesmo exercício para você, que a gente chama de necrológico. Faz exercício, se eu morri, se um jornalista fosse contar a minha vida, ó, aqui jaz o Nicolas, Sim. casado tantos anos, foi um bom pai, um bom empreendedor, um bom patrão, escreve lá tudo. Beleza, eu quero que falem isso de mim quando eu morrer, eu vou seguir nesse mapa, como é que eu faço para chegar lá? Eu vou fragmentando dia após dia, escrevendo meu diário, poxa, o que eu preciso fazer? O legal que a gente vê de você falar de mentor, a gente escuta hoje em dia falar de coach, eu acho uma coisa tão superficial, mas na verdade, o verdadeiro jogador é aquele cara que jogou. Só que o Nicolas é diferente. O Nicolas comprou a bola, ele foi atrás do campo, ele plantou a grama, ele pôs a trave, ele montou o jogo dele. Isso é sensacional. Cara, você ganhou um fãzão, cara. Obrigado, Carlão. Parabéns, eu velhão. costumo dizer, todo lugar que eu vou e toda aula que eu abro, prazer inenarrável. Não, e é um prazer inenarrável muito estar aqui legal com você. assim você trazer esse conhecimento para nós. O verdadeiro homem, eu acho que cada um sabe aonde quer ir, mas ter uma pessoa assim que você consiga falar, estar junto, essa coisa de um limão azedo virou a limonada exatamente. legal aí, muito legal, essas 4 forças. Um beijo para minha querida Maria Valentina, para Maria Olívia, Nicolas, você tem um pai sensacional. Estamos tentando. E para Caroline, você também, né, minha filha? Você ganhou aqui na loteria com o nosso querido aqui, tá certo que um completa o outro. Nicolas, parabéns, gostei bastante. Não esqueçam de seguir o Nicolas aí nas redes sociais e fale mais sobre o BOP, Batalhão Operacional para Pais Extraordinários, assim como o meu querido Nicolas Avelino, mais conhecido como Paulinho. Valeu, gente. Valeu, velhão. Carlão, obrigado. Obrigado, show, Poxa, velho. Obrigado mesmo show, pela assim. atenção. Papo orgânico, você mandou muito bem. Virá outras vezes. Gostei muito. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Show, né, cara? Eu gostei pra caramba, cara. Estamos na luta. Quando vem isso assim, eu acho sensacional. Pra você, um grande beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.